A graça e a paz de Jesus, irmãos. É com muita alegria que nós estamos nesta noite para estudarmos a palavra de Deus, dando continuidade a todos os nossos estudos. Como eu falei a semana passada, né? Nós vamos estar estudando as cartas da prisão. Nós já vimos sobre o contexto e hoje nós vamos ver mais uma carta. Vimos a semana passada Filemon e hoje nós vamos para Filipenses. E eu gostaria que você pedisse a ajuda do Espírito Santo nesta noite para estar trazendo, né, a revelação da palavra de Deus para nós. Vamos orar enquanto os nossos irmãos vão chegando, né, vão se organizando e vão estando aí bem confortáveis para nós estarmos estudando a palavra de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te bendizer por esta noite. Deus, por estarmos no meio de uma semana de atividade e nós podemos contemplar a tua boa mão sobre as nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por esse serviço tecnológico, te agradeço por todos os irmãos que estão aí conosco nesse momento de estudo bíblico. Nos ajude, derrama da tua graça sobre nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Nós vamos estar lendo o capítulo 1. Vamos ler apenas até o versículo 10, que é a primeira parte do capítulo 1, e que traz toda a saudação de Paulo, como nós vemos. A semana passada, amados, nós estudamos sobre Filemon, e a dinâmica desses estudos será basicamente essa, né? Nós estamos dando um relatório do que é o contexto histórico e, no final, sempre aplicando isso para as nossas vidas, né? Fizemos a semana passada isso com a carta do apóstolo Paulo a Filemon, recomendando nosso irmão Onésimo, como nós vimos, e vimos a importância desta carta, que apesar de ser uma carta privada, mas que traz uma instrução e alguns ensinamentos que nós já vimos a semana passada. Espero que os irmãos tenham gostado, né? Então, vamos ler Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, nós percebemos desde a semana passada que eu falei que particularmente essa é uma carta que eu gosto muito, né? Ela traz uma alegria e a continuidade dessa alegria para a vida da igreja de Filipos, como também para estar consolando o coração do apóstolo Paulo em saber que eles também estão alegres, ou seja, a alegria que estava no coração do apóstolo por estar preso, mas saber que a igreja estava respondendo bem a isso, e a alegria da igreja por saber que Paulo estava preso, mas dando continuidade ao processo de expansão do evangelho. E isso é muito gratificante para Paulo e para a igreja. E ambos
crescem e produzem frutos, entendendo que tudo é para a glória de Deus. Então, nós vamos fazer, além do contexto que nós já vimos a semana passada, historicamente, da prisão de Paulo, eu não vou repetir, mas eu vou me deter na carta aos Filipenses mesmo e fazer um panorama geral. Primeiro, nós vemos a Paulo orando pela igreja, isso ele deixa claro nas entrelinhas dessa saudação. Fala do companheirismo de Timóteo, né? Onde ele também estava preparando ali o seu servo para depois estar enviando de forma mais próxima. Ele fala a todos que estão em Cristo e ele quer incluir todo mundo, a oração pela igreja. Inclusive ele cita aqueles que estão a serviço do diaconato, aqueles que estão em todas as demandas da igreja ali em Filipos. Então, ele ora para a igreja, ele comunica à igreja que mesmo estando preso, ele está intercedendo para que cada um, mesmo no exercício das suas funções ministeriais, esteja de forma alegre, servindo ao Senhor, né? Então, o outro passo, irmãos, é a exortação à unidade. Ou seja, Paulo ora pela igreja para que em meio à perseguição, eles estejam articulados, estejam unidos, sejam unânimes, né? No pensamento, na alma, no coração, que eles estejam unidos em todas as formas para que o evangelho seja propagado. O evangelho era maior do que tudo que estava acontecendo. Em outras palavras, Paulo ora a Deus para que os irmãos que estão em Filipos compreendessem isso. Que apesar da prisão dele, o evangelho é maior. É tanto que em outras cartas ele diz que não tem a vida própria por preciosa, contanto que ele cumpra aquilo que Deus preparou para ele. Então ele exorta a igreja à unidade, ele chama a igreja à unidade, né? Então, a harmonia, que aquela igreja, mesmo passando por um momento de dificuldade, nós sabemos, eu falei já isso a semana passada, né? Alguns que ainda estavam atrelados aos rituais judaicos, né? Mesmo tendo alguns pontos divergentes, mas eles podem se harmonizar em nome do Evangelho, com aquilo que eu falei anteriormente. Sempre vocês coloquem que o Evangelho é maior, a expansão do Evangelho, chegar a todos os povos, chegar a Filipos, chegar a Éfeso, chegar o Evangelho sempre chegando, e esse é o objetivo principal. E também ele ora para que a igreja tenha a sua base na salvação, os princípios básicos para a salvação. É aquilo que eu falei, uma das bases, amados, que era a soteriologia. Lembra que eu falei que era um dos pilares, a doutrina da salvação, e que Paulo, nas suas cartas da prisão, tem muito a ênfase a isso, né? Outro detalhe muito importante dentro desse contexto todo aqui, também é o apelo aos bons relacionamentos. Isso já no capítulo 2, né? Ele fala, irmãos, do exemplo de Cristo, e eu quero ler esse texto aqui. Ele fala, olha, tendo vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não teve, de maneira nenhuma, ele se humilhou, tomando a forma de homem, mesmo sendo Deus. E Paulo traz isso para que nós tenhamos a noção, os irmãos que estão ali em Filipos, pudessem ter a noção do relacionamento, apelo aos bons relacionamentos, a afirmação, porque não existe maior nem menor, existe um só, que é Cristo. Ele sendo Deus, se humilhou, ele sendo Deus, tomou a forma de servo, veio, se humilhou, imagina nós, né? Então ele fala justamente já aqui no capítulo 2, ele fala sobre isso. No versículo 8 do capítulo 2, ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte. E Paulo deixa bem claro o tipo de morte que Cristo teve para nós. E morte de cruz, que era uma das mortes mais horríveis e, de certa forma, era uma humilhação para quem tivesse esse tipo de morte. Ele disse que ele fez tudo isso para que todo joelho se dobre nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, aqui ele diz,
apela anteriormente à unidade, em cima, no capítulo 1, né? Ele apela para que a igreja esteja unida e ele diz, olha, não faça nada por partidarismo nem por vanglória, não porque eu faço isso, eu me circuncido, porque eu não faço. Ele diz, olha, não faça nada por isso, por partidarismo nem por vanglória, mas vejam o exemplo de Cristo. Será que isso tem alguma relação com os nossos dias? Né? Muitas pessoas acham que por terem o dom da palavra, por serem impetuosos, né? Então, tudo isso faz com que nós olhemos para o exemplo de Cristo, né? Olhemos para Ele e sigamos como Ele, o centro, o exemplo. Ele se fez exemplo para nós. Então, a partir de tudo isso, irmãos, ele fala também ainda no capítulo 2 dos planos futuros. Ele coloca, olha, espero porém no Senhor Jesus, né, mandar Timóteo. Ele fala desse desejo dele, apesar de Timóteo estar com ele, acompanhando na trajetória dessas cartas, mas ele deseja enviar Timóteo para que ele veja, vamos dizer assim, a olhos vivos, né, o que estava acontecendo, e também para que Paulo tivesse uma resposta imediata da situação da igreja, como eles receberam a carta, como essas admoestações foram importantes para o crescimento dos filipenses, né? Então, já no capítulo 3, irmãos, ele fala dessa alegria que eu tanto falo. Por isso, Filipenses é uma carta para mim extraordinária. Como eu disse a semana passada, e se eu pudesse escolher uma das cartas de Paulo, eu abraçaria Filipenses. Porque em contextos bem menores, irmãos, nós desfalecemos. E Paulo, firme e forte, né? Ele impulsiona a igreja, ele coloca a igreja para frente. Ele diz, olha, vocês vão em frente. Me deixe preso aqui, mas eu não estou preso totalmente. O evangelho está aqui em liberdade. Eu estou sofrendo aqui. Deus tem um propósito, né? Deus tem um propósito, então vão em frente. Então, aqui ele já fala sobre isso. E uma das coisas muito interessantes a partir do capítulo 3 é que Paulo começa a ser mais severo, né? Ele começa a falar da vida dele, ele começa a dizer quem ele era antes, e ele começa a falar do depois, né? E ele começa a dizer, olha, Deus tem um propósito em tudo isso que eu estou passando. E ele se coloca e ele começa a pontuar os inimigos da cruz. Ele começa a dizer, olha, lembre-se, porque existiam rumores do apostolado de Paulo, pessoas que estavam ali para julgá-lo, para, vamos dizer assim, para apontar o dedo e colocar no passado. E ele começa a se apresentar, ele começa a dizer, não, realmente, eu fui isso. Ele começa a falar da vida dele pregressa, mas ele aponta para quem ele era, a sua nova vida, a nova conduta, né? Para que eles acreditassem no apostolado dele. Eles começaram aquela igreja começou a ser pressionada por algumas pessoas que diziam assim, esse apóstolo, que é isso? E ele começou a dizer de forma clara quem ele era, como ele conheceu a Cristo, o que aconteceu. E ele fala, todos, pois, se somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Ele se apresenta, mas ele diz, olha, eu não quero que vocês me julguem pelo que eu estou falando. Orem a Deus. Veja se verdadeiramente eu tenho uma conduta, porque Deus, que chamou Paulo, né, que o chamou, que estava ali no caminho de Damasco, que teve um encontro com ele, Paulo tinha convicção da sua salvação. Da maneira como Deus tinha trabalhado na sua vida. Paulo tinha essa convicção. Então ele diz, olha, peçam a Deus, orem e Deus esclarecerá. Ele tinha convicção do seu chamado e ele sabia que antes de qualquer palavra dele, Deus estava o apresentando. Deus ia fazer com que não apenas os filipenses, mas todos os demais irmãos, hoje nós, que temos acesso a essas letras, pudéssemos perceber que verdadeiramente, irmãos, ele teve um encontro com Cristo e a sua vida foi modificada. E ele começa a falar dos inimigos da cruz, ele começa a falar daqueles que são falsos, né? Daqueles que estavam disseminando
outras ideologias começam a falar, nós vemos muitas coisas ainda apegadas ao legalismo, apegadas a práticas, como eu já falei. Algumas pessoas que achavam que estavam circuncidados eram suficientes, né? E eram extremamente mais espirituais, vamos dizer assim, do que não eram. Além de eu cumprir a nova vida, eu também cumpri todas as... Não, Paulo instrui aquela igreja a prestar atenção, a ter discernimento, né? Inclusive, domingo passado, agora, eu preguei sobre isso, né? O passo de estar prosseguindo em conhecer, e Paulo leva a igreja a compreender isso, né? Olha, vocês vão para frente, vocês vão perceber que existem falsos ensinos, existe um contraponto entre as minhas palavras, peçam a Deus discernimento, e o conteúdo que os falsos estão disseminando. E Paulo coloca a responsabilidade naquele que merece confiabilidade, que é Deus. Ele diz, orem e vejam e percebam que Deus esclarecerá vocês. Eu estou aqui preso, estou me preocupando com vocês, mas eu sei que o Deus que está comigo aqui está com vocês aí, Filipenses. Então ele traz bem claro, irmãos, essa responsabilidade para Deus. Ele joga essa responsabilidade para Deus, muito embora ele se sente responsável também pela igreja. Que se assim não fosse, ele não teria escrito esta carta, né? Então, a partir do capítulo 4, irmãos, Paulo já apela, né? Algumas falsas coisas, né? E ele fala de dois momentos, de duas pessoas, e ele pede que essas pessoas concordem. Dá a entender, irmãos, que existia de fato, como alguns historiadores e alguns comentaristas falam, uma discórdia grande que estava faccionando, estava havendo uma cisão na igreja, porque duas pessoas estavam tentando falar coisas diferentes. E ele diz, olha, pois juntos se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Existiam alguns anônimos ali trabalhando, né? E nós vamos ver isso daqui a pouco, algumas coisas para a nossa vida prática. E mais uma vez, irmãos, ele fala dessa alegria extraordinária de servir a Cristo. E ele diz, olha, a alegria de vocês esteja no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha a entonação daquilo que ele estava escrevendo e o reforço a essa alegria. Olha o contexto, irmãos. Paulo preso, escrevendo. Havia alguns contrapontos, algumas discordâncias entre os irmãos. E ele escreve e diz, espera aí, concordem, sejam unânimes. Isso foi tão bom no início da igreja. E além de tudo, para que isso tudo aconteça, vocês precisam concordar e se alegrar em Cristo, no Senhor. E ele fala, olha, por causa disso, vocês não devem andar ansiosos, né? Mais uma temática bem moderna, nós já falamos sobre isso nas pregações da igreja, mas uma palavra bem moderna, que é ansiedade. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes as nossas petições sejam todas colocadas diante de Deus. Aí ele fala, diante de tudo isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz tem que estar no coração de vocês. Ou seja, ele estava em outras palavras dizendo, olha, eu estou preso, vocês estão aí meio confusos, se organizem, sejam unânimes em meio à perseguição e em meio a tantos sentimentos confusos externos. Lembre-se que vem de dentro. A paz de Deus, que excede todo entendimento, seja isso que controle vocês, que comande a igreja. É por causa da paz, é por causa do amor de Deus, é por causa do evangelho que vocês têm que estarem unidos e estarem concordando, alegres. Aí sim, tudo vai voltar para o lugar. E ele fala, irmãos, de algumas coisas que norteiam esse pensamento, né? E ele diz, olha, na mente de vocês não esteja mais nada. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável. Olha que descrições. Quantas coisas descritas nesse versículo 8. Se existe algum louvor,
seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, irmãos, coisa linda. O que está ocupando o nosso pensamento? O que está ocupando a nossa mente? Porque nós estamos ansiosos? Porque nós não vamos falar isso mais para frente? Quero só que os irmãos deixem isso aí entreaberto. E ele fala, o que eu acho mais lindo na pessoa de Paulo é que ele tinha convicção daquilo que ele estava ensinando à igreja. E ele diz, olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Eita, Jesus. É coisa grande, irmãos. Olha o testemunho. Ele fala, aquilo que primeiro aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim. Isso praticai. Estejam testemunhando, seja notório o seu exemplo. Sois sal da terra, sois a luz do mundo. Você eu sou, nós somos testemunhas de Cristo. E mais uma vez, ele diz, esse sentimento maravilhoso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. E Paulo já está falando aí, irmãos, das dádivas que ele tinha recebido, né? Das contribuições que os irmãos filipenses com alegria, porque quando fala em dinheiro, irmão, todo mundo, né? Quando fala em dinheiro, todo mundo já fica meio, mas eles foram contribuintes para a expansão do Evangelho. Aquela igreja contribuía, e ele diz, olha, digo não por causa da pobreza, não porque eu estou precisando, não. Ele se coloca e ele diz, porque eu aprendi com tudo isso. Eu aprendi a estar contente, eu aprendi a estar na falta, eu aprendi. E ele diz, não, tanto com fartura como com fome, com abundância, com escassez. E esse é o coração desta carta. Esse versículo é o coração desta carta. Me lembro muito de Carlinhos nisso aí, que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele coloca a sua suficiência em Deus. Irmão. Ele diz, olha, eu aprendi a passar por tantas coisas, eu passei por tantas coisas, estou aqui preso. Mas em Deus eu sou fortalecido. Em Deus eu tenho as minhas forças renovadas. Em Deus eu sei que eu estou cumprindo a minha carreira. E algumas coisas eu gostaria de aplicar para nós, irmãos, dessa carta tão linda. Primeira coisa, irmãos, é o apelo que ele faz à unidade em meio à perseguição. A gente pensa, não, aquele período romano, a igreja foi perseguida, a igreja, irmãos, preste atenção, vamos abrir os nossos olhos. De certa forma, nós estamos sendo pressionados neste tempo a persistir em servir a Cristo. Uma brasa deslocada da fonte do combustível dela, que é o fogo, a fogueira, quando você tira, que quer ou não, ela se apaga. Cuidado, esteja atento aos sinais desses últimos dias, do esfriamento espiritual. Paulo exorta a igreja a perceber isso, que em meio à perseguição, a alegria da salvação, e eu me recordo agora do texto do salmista, quando ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Alegria de ser salvo, alegria de estar na unidade da igreja, alegria de vir para a igreja, alegria de dobrar os seus joelhos nas primeiras horas da manhã e orar ao Senhor, alegria de ser o seu dia que você dedicou para jejuar. Quantos de nós, irmãos, temos perdido isso? Cuidado, se avalie para que a sua vida prossiga, crescendo para a glória de Deus. Outro detalhe, irmãos, é a harmonia. Vamos estar de forma concordial, vamos dizer assim, concordando. Vamos estar irmandados, vamos estar articulados em favor do Evangelho. Precisamos, amarmos as nossas bases, a base da nossa salvação. E outra coisa bem interessante, irmãos, que nós podemos aprender com esta carta, é o coração da carta, que é a alegria. Será que você está alegre por servir a Cristo? Ah, missionária, estou demais.
Tem gente que fala até outra coisa, né? Estou muito alegre, né? Usa até um colóquio, né? Que já está acostumado na nossa cultura, que eu não vou dizer aqui, mas os irmãos já entenderam, né? Mas alegria, irmãos, de ser salvo é quando a gente está no nosso trabalho e a gente fala de Cristo. Tantas pessoas estão tão apagadas, estão fazendo das suas redes sociais, estão fazendo no seu dia a dia, no seu birô, no seu trabalho, no seu carro. Será que você, quantas vezes quando você comprou o carro, estava num sonho, você ali sentia a presença de Deus? Colocava uma música e sentia que Jesus estava ali com você naquele carro. Quantas vezes, irmão, você chega em casa, olhar para a sua família, para a sua casa e dizer glória seja dada ao Senhor. A alegria da salvação, de servir esse Deus que cuida de nós. É importante isso nós percebemos no nosso dia a dia. E o que nós mais aprendemos nessa carta é isso. Em meio a tantas coisas, em meio a tantas perseguições, em meio a tanto ativismo, em meio a tanta modernidade, em meio até à ausência, por conta da pandemia, de sairmos das paredes da igreja, da estrutura física da igreja, mas permanecer amando ao nosso Deus de forma intensa. Eu estou falando, irmãos, de você sair do caminho do Senhor, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? As coisas materiais? A corrida exacerbada por possuí-las? Ou a sua prioridade ainda continua em Cristo? E eu gostaria de me deter no versículo 8 do capítulo 4, para nós começarmos encerrando. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, meu irmão, a postura do crente tem que ser verdadeira, se ensina ou não. Não podemos maquiar. Não podemos dizer que Deus nos ajudou a tomar uma decisão e daqui a pouco a gente diz que Deus não estava no negócio. É ser verdadeiro, é esperar as coisas que aconteçam como Deus quer. Não ser falso, não ser promíscuo. Não olhar para as pessoas vendo as vantagens que elas podem nos dar. Ser verdadeiro, ser íntegro no seu coração. E ele diz, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. É uma avaliação para nós, irmãos, quanta promiscuidade nós vemos nos nossos dias. Somos tomados, irmão, de posturas altamente promíscuas, sensuais, nas nossas condutas, nas nossas maneiras, aquilo que nós estamos conversando num grupo de amigos, possa glorificar a Deus. Era disso que Paulo estava falando. Já existiam problemas demais que eram para ser superados, então precisávamos focar naquilo que Deus queria, no que era respeitável, no que era verdadeiro, no que é justo. Não é justo para mim não, irmãos, é justo para todos. Porque às vezes nós temos o ledo engano de achar que a justiça está na minha visão, naquilo que eu acho. Que é justo, eu sempre tiro a vantagem. Não é justo. Não. A justiça, irmãos, ela tem um parâmetro. Aquilo pode não ser justo para mim. Mas se está também alcançando a minha vida e a do meu irmão, é igualitário. Nós vivemos num parâmetro de muitas injustiças. O pouco na mão de muitos e o muito, que era para o muito, né? O aglomerado de pessoas com tão pouco. Nós vemos essa realidade no nosso Brasil e nós precisamos perceber isso. Tudo que é honesto, tudo que é puro. O que é puro, irmãos? É aquilo que não tem nenhum tipo de contaminação. Não tem nenhum tipo. Nós podemos falar assim de uma massa de pão com fermento, ela é uma massa adulterada. Então, é isso que muitas vezes nós precisamos, mesmo que alguém disse, mas você é tão besta. Não. Seja puro, seja limpo diante de Deus, sem nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de impureza. E ele diz, amável e de boa. Tem gente, irmãos, que não está se preocupando na sua fama, não. Ainda bem saber, ó. Se quiser pensar, que pense. Nós, como cristãos, nós não podemos pensar assim.
Porque sobre nós, irmãos, existe um nome que é maior, que vale a pena. Se nós olharmos a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver que não existia, irmãos, tem um comentário que fala, ele não teve nenhuma questão civil para ele, nem política, era uma questão inteiramente religiosa. Era por amor a Cristo que Paulo estava preso. Ele era um cidadão romano cumpridor, irmãos, na maneira como ele servia ao Império Romano. Mas por causa de Cristo, ele estava preso. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos viver para nós. A vida é minha, eu faço o que eu quero, não. Nós somos servos. Somos servos do Deus Altíssimo. E nós precisamos valorizar isso. E ele diz, olha, tudo que é de boa fama. Hoje eu não levo mais o meu nome Daniela. Eu levo o nome, irmãos, de serva de Deus. Então eu tenho que me comportar como tal. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Obviamente que tenho. Mas Cristo faria isso? Eu posso me relacionar, eu posso ter certa atitude, eu posso vestir o que eu quiser, eu tenho liberdade com os meus lábios de falar o que eu quiser, mas eu posso falar isso? Eu devo falar isso? Eu não tenho mais a minha vida por preciosa, mas eu tenho um nome a zelar, o nome de Cristo que eu carrego. Então isso é importante. E ele diz que se há alguma virtude e se algum amor existe, nisso que seja o vosso pensamento. Que esteja o foco da tua vida, que esteja centrado. Essa é a razão de ser da igreja. Nós precisamos, irmãos, essa carta é preciosíssima. Precisamos compreender isso, precisamos entender isso, que hoje eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. E é por isso que ele transmite a palavra, o coração desta carta, se eu pudesse resumir em uma palavra só, essa carta era alegria. Mas como compreender isso se o camarada estava preso, irmãos? Se a igreja estava sendo perseguida, se alguns irmãos estavam sendo colocados contra a parede. E ele diz, olha, alegrados. E parece que é até um contraponto de Paulo. Ele está preso lá e fica mandando a gente se alegrar, a gente aqui sendo perseguido. Se a gente fosse pensar assim. Mas ele queria produzir na vida dos irmãos, dos filipenses, queria produzir neles o entendimento que a alegria não estava no externo, mas no interno. Servir a Cristo, viver para Ele, se alegrar nele, poder tudo nele que fortalece. Suas convicções, sua vida, sua postura, seu testemunho, tudo é para a glória dele. Então é isso que nós precisamos compreender. É com esse foco que nós precisamos. E é por isso, irmãos, que eu desejo no meu coração, nesta noite de estudo bíblico, é que vocês possam compreender que essa carta tem esse objetivo para a igreja em Filipos e para os nossos dias. Alegra o teu coração, meu irmão, em servir a Deus. Esteja alegre, porque tudo que a gente faz com alegria é prazeroso. Até para a gente se arrumar. Deus, eu vou para a igreja, eu vou estar aqui roupa, hein? E eu vou ter que me ajeitar, Se a gente vai para uma festa, a gente vai para o salão, às vezes a gente perde isso, de adorar a Deus, de agradecer ao Senhor, de estar alegre. A ministério do louvor chega e faz, bata palma, se alegre. E a gente está lá, Senhor, te quero. Irmãos, estejamos alegres por sermos igreja, alegres por termos uma comunidade que nós podemos nos juntar e adorar a Deus. Quantos dos nossos irmãos da igreja perseguida amam ter esse momento e não conseguem, não podem? Então estejamos alegres diariamente por termos essa salvação, por estarmos no nosso coração. E eu gostaria nesta noite de que você pudesse ter esse sentimento de alegria em meio a tantas coisas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma quarta-feira de estudo. Lembrando que na sexta-feira nós estaremos com o nosso culto. E essa semana tem uma novidade, né? Nós estaremos com uma semana toda dedicada também a Deus, lógico, mas às mulheres.
E sexta-feira nós vamos ter uma surpresa no nosso grupo de oração, algo bem dinâmico, você vai gostar, viu? Vem adorar conosco na sexta-feira, vai ser muito importante a sua presença conosco. Lembrando também que as posições das nossas cadeiras estão organizadas e nós já estamos atendendo a 60% da nossa capacidade. Então, dá para você vir adorar a Deus. Não precisa mais agendar, né? Não precisa mais estar se colocando lá no grupo, não precisa. Nós já organizamos no final de semana, o pastor estava na igreja com o nosso irmão Roberto, eles fizeram toda a demarcação, o irmão Alexandre também. Então, nós vamos estar organizando essa questão e você vai estar com mais acesso. Então, se você precisar, nós vamos estar atendendo com uma demanda maior na igreja. Lembrando que é o uso obrigatório da máscara ainda, tem um álcool em gel, verificação de temperatura. Nós temos também, irmãos, as luvas, que se você quiser, tudo isso está à sua disposição no templo, na igreja. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse estudo maravilhoso, né? E que quarta-feira que vem vamos mais de cartas da prisão. Lembrando, irmãos, que se você tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, pode ficar à vontade nos grupos do IBC, colocando ou mesmo no privado do nosso pastor ou nos grupos da igreja. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, agradecemos por estarmos aqui, Senhor, agradeço pelos meus irmãos que estão a me ouvir e a compreender que esse momento é tão importante para o enriquecimento espiritual das nossas vidas. Obrigada, Senhor, nos ajuda também nessa quinta-feira, nos dá uma quinta-feira de trabalho, a sexta-feira também nos traz para a tua casa para adorar o nome do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, um forte abraço para todos.